noite, a graça e a paz para todos. Aqui quem nos fala mais uma vez é o pastor Francivaldo, da Igreja Batista Manancial, em Las Bom Veloso. Hoje temos uma palavra de Deus, mais uma vez para o seu coração. Quero abraçar minha esposa, a amada irmã Chiliane Belo, minha sogra Socorro Belo, irmã Germana, Deus abençoe sua vida, irmão Francisco, graça e paz. Daqui a pouquinho nós estaremos ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Nós iremos fazer uma oração, vamos orar ao nosso Deus, pedir que o Senhor abençoe a sua palavra, que será ministrada nessa noite. Então oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glórias nós te damos, Senhor, pela Tua palavra, que será mais uma vez ministrada. Rogamos ao Senhor que fale a cada coração, que o Senhor nos use com autoridade, com poder e unção, graça, sabedoria, para estar, Senhor Deus, expondo a Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo, que vidas sejam transformadas, Senhor Deus, que almas sejam encontradas com o Senhor nesse momento. Que o Senhor tenha encontro com muitas e muitas pessoas que ouvirão essa mensagem, Senhor. Que sejam transformados pelo poder do Evangelho. Que essa palavra, Senhor Deus, venha trazer entendimento, santidade de vida, salvação, que ela venha produzir frutos dignos de arrependimento na vida de cada um de nós, Senhor. Abençoa toda a nossa casa, nossa família, os nossos lares. Abençoa, Senhor Deus, o nosso Brasil. Abençoa as autoridades constituídas. Abençoa, Senhor Deus, o governante da nossa nação, o presidente. Abençoa, Senhor Deus, todas as autoridades constituídas. Porque nós queremos que o Senhor lhes conceda sabedoria para que haja paz no nosso país, para que haja unidade, para que haja, Senhor Deus, justiça, para que haja, Senhor Deus, dias bons e principalmente que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos, Senhor Deus, assim e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos falar hoje sobre o encontro transformador. João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Como sempre faço nos textos longos, para adiantar, já vou lendo a palavra de Deus, explicando e aplicando, para que a gente não passe a noite toda pregando a palavra, porque sempre é enriquecedor a palavra de Deus no nosso coração. Então vamos começar lendo a palavra de Deus nesse momento. João capítulo 4, a partir do versículo 1 diz: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A ideia que era necessário atravessar a província de Samaria, no original, pode ser que era o caminho mais curto. Necessariamente Jesus teria que passar por Samaria, por ser um caminho mais curto, para ir para a Galiléia. Mas a ideia também é de que Jesus Cristo, ele estaria sendo dirigido pelo plano de Deus, soberanamente. Ele estaria
necessariamente tendo que passar por Samaria. Então era o plano de Deus, era necessário Jesus passar por Samaria, porque Deus tinha um plano naquela cidade, Deus tinha algo para fazer ali naquela região, a começar da conversão da mulher samaritana. No versículo 5 diz que ele chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Ou seja, cerca de meio-dia, Jesus Cristo ele se senta, cansado da viagem, junto ao poço de Jacó, aquela fonte de cerca de 30 metros de profundidade. No versículo 7 diz que veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então observe que Cristo, ele apesar de ser 100% Deus, ele era 100% humano, porque ele sentia cansaço, ele sentia fome, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ele sentia sede, como vocês estão vendo aqui na cena, nesse episódio, nesse capítulo de João capítulo 4. Jesus chorava, Jesus dormia, ele procedia como qualquer outro ser humano. E esse texto prova que ele também era 100% homem, além de ser 100% Deus. Quando a mulher samaritana chegou, Jesus começa o evangelismo pessoal, pedindo água. Veja como Jesus Cristo, muitas vezes, ele agia de maneira diferenciada, de maneira simples no seu evangelismo. Ele, para atrair a atenção daquela mulher, para começar o evangelismo, ele começa pedindo água. Até porque não era um horário costumeiro das mulheres irem buscar água no poço. O horário normal delas irem era de manhãzinha cedo ou de tardezinha. Mas essa mulher, ela vai ao meio-dia buscar água naquele poço, porque todo mundo sabia da sua imoralidade, sabia da sua má fama. Todo mundo sabia que ela era uma mulher mal afamada. Era uma mulher que certamente era desprezada pela sociedade por ser uma mulher que estava vivendo um relacionamento incorreto de maneira leviana. E por isso que ela vai ao meio-dia. Mas Jesus Cristo, ele pede água para ela, já para quebrar um paradigma, quebrar uma barreira que existia na época no relacionamento entre judeus e samaritanos, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Por isso que no versículo 9, a mulher samaritana diz para Jesus: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eles não se davam com os samaritanos. Muitas vezes eles não tinham nada em comum. No fato de, no Antigo Testamento, quando o povo de Deus foi levado cativo para o cativeiro babilônico, aquele grupinho que ficou de judeus, aí de Jerusalém, na região de Samaria, eles se misturaram com os povos pagãos que vieram das outras nações. E dali surgiram os samaritanos em Samaria. E essa mistura de raças, de judeus misturados com gentios, foi de onde veio os samaritanos. E durante vários séculos permaneceu a rivalidade entre eles por questões políticas e por questões religiosas. De maneira que tanto um como o outro considerava imundo. Os judeus, como nós já vimos aqui na conversão de Cornélio, eles consideravam os gentios imundos, e também, pior ainda, os samaritanos. Para os judeus e gentios, os samaritanos ainda eram piores. Lembra da parábola do bom samaritano, quando Jesus contou a parábola?
mostrando que o samaritano foi o que teve compaixão daquele homem que estava quase morto no chão, e o judeu, o sacerdote e o levita não tiveram compaixão dele. Jesus perguntou para o mestre da lei, que era judeu, quem foi o próximo daquele homem, e ele nem teve a coragem de falar o samaritano. Ele disse o que usou de misericórdia para com ele, porque sequer o nome samaritano eles pronunciavam, porque isso era pecado para eles, isso deixava-os impuros. Então Jesus Cristo está passando no meio de samaritanos, para eles isso não era permitido. E Jesus está conversando com uma mulher sozinho. É outro paradigma que está sendo quebrado, é outra barreira que está sendo quebrada. Então Jesus ele está conversando com uma mulher sozinha, meio-dia, num horário que não era conveniente para tirar água, mas aquela mulher, por conta da vida pregressa que ela estava vivendo, ela vai tirar água. Mas Jesus Cristo não se importa com isso, porque para Jesus Cristo a salvação de uma alma é mais importante do que regrinhas, do que os nossos preconceitos. Jesus Cristo se importa com os seres humanos. Ele veio para dar sua vida pelas pessoas. Para ele, os doentes é que precisam de médico. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E essa mulher samaritana, ela precisava de Cristo, ela precisava da salvação, ela precisava ser alcançada pela graça e pela misericórdia, pela compaixão do Senhor Jesus. Por isso que Cristo, ele vai passar por Samaria para salvar aquela mulher. E através dela, através do testemunho dela, outras almas, muitos outros samaritanos serem alcançados. E ele começa seu evangelismo pedindo água. Dá-me de beber. E a mulher questiona, mas como é que tu, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E João explica, eles não se davam. Eles não se uniam. E Cristo, no versículo 10, não se importando com o que os judeus ou os gentios pensavam, em suas regras básicas, porque ele veio buscar e salvar o perdido, ele diz para a mulher samaritana no versículo 10, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus Cristo está falando aqui para ela que ele tem mais do que a água que mata a sede física para nos conceder. Ele nos concede uma água espiritual, uma água viva que mata a sede espiritual da nossa alma. No versículo 11, a mulher samaritana responde, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos, seu gado? Na verdade, ela não percebeu realmente quem era Jesus, achando que Jesus seria menor do que Israel, Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. Mas quem estava diante dela ali era o Salvador do mundo. Era a fonte da água da vida. Mas ela ainda não tinha compreendido isso. Mas quando Jesus, no versículo 13, afirma, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus diz isso para aquela mulher, ela responde no versículo 15, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la. Acontece que ainda ela estava com seu entendimento limitado, ela estava raciocinando apenas no âmbito puramente físico e material, como Nicodemos, quando Jesus falou para ele que quem não nascesse da água e do Espírito não poderia entrar no reino dos céus. Nicodemos, ele disse, como é que um homem pode nascer sendo velho? Porventura pode tornar a barriga de sua mãe nascer de novo? Ele pensava que o novo nascimento que Jesus estava falando era um nascimento físico, puramente natural. Da mesma forma, a mulher samaritana pensava que essa água que Jesus estava oferecendo para ela seria uma água
jorrante, uma água viva que jorraria, mas como um poço, uma água fresca, uma água puramente física, material, que saciaria a sede apenas no âmbito físico e material. Mas essa água que Jesus estava oferecendo para ela era uma água espiritual, uma água viva. É aquela água que está escrito lá em João capítulo 7, quando Jesus Cristo, no último dia, no versículo 37, o grande dia da festa dos tabernáculos, ele levantou-se, pôs-se em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Essa água viva que Jesus está apresentando para a mulher samaritana é a presença do Espírito Santo em nós. É a presença de Deus, de Cristo, do seu Espírito em nós, que sacia a maior sede, que é espiritual. Existe um vazio existencial no coração de todos os seres humanos. Vazio esse que só pode ser preenchido pela presença de Deus. E por causa dessa sede espiritual que a maioria da humanidade tem em suas vidas, por não conhecer a fonte da água viva, do manancial de água viva que é Cristo, elas procuram encher o vazio existencial de suas vidas nas prostituições dessa vida, nas imoralidades dessa vida, nas farras dessa vida. Procuram preencher nas bebidas dessa vida, no álcool, nas drogas dessa vida. Porque estão vazias existencialmente, estão sedentas espiritualmente, e por não conhecerem a fonte da água viva, por não conhecerem Jesus, estão se enchendo com as migalhas desse mundo, com as contaminações desse mundo, com os lixos desse mundo, que não suprem verdadeiramente o coração, que não matam a sede, que não matam a fome espiritual. E era isso que estava acontecendo na vida dessa mulher samaritana. Ela estava vazia. Ela estava vazia existencialmente. Ela achava que as suas necessidades, as suas maiores necessidades seriam supridas através da relação sexual, por exemplo, através do sexo. Tanto que ela estava, como o texto vai dizer, já com o sexto homem. E nem assim a sua necessidade ainda estava suprida e satisfeita, a sua necessidade espiritual. Quando Jesus diz que quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher diz: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Jesus começa o seu evangelismo pedindo água, e ao mesmo tempo ele já desperta uma certa necessidade nessa mulher, uma sede, para que ela pudesse depois pedir a Jesus o meio de saciar sua sede. Mas por que ela estava tão sedenta? Jesus diz no versículo 16: vai ao teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, no versículo 17, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Para que a sua necessidade fosse suprida, fosse satisfeita, para que essa mulher tivesse um encontro transformador, uma experiência de conversão real e maravilhosa com Jesus, ele agora lhe mostra o seu pecado. Jesus aponta o seu pecado. Porque não tem como
alguém tem um encontro transformador com Cristo se primeiro os seus pecados não lhes forem revelados. Se primeiro a pessoa não perceber o seu estado pecaminoso, se não reconhecer os seus pecados diante de Deus, as suas misérias, e não se lamentar por isso, para que ela perceba o quão doente ela está, o quão distante de Deus ela está, o quão vazia ela está. Primeiramente ela precisa perceber a sua pecaminosidade. E Jesus Cristo manda essa mulher chamar o marido dela. Mas manda não porque Jesus não soubesse quem era o seu marido ou quem era o homem que ela estava vivendo, a situação que ela se encontrava naquele momento. Jesus mandou chamar para experimentá-la, para fazer com que a ficha caísse, para fazer com que ela caísse na real e percebesse que ela não estava agradando a Deus da maneira como ela estava vivendo. Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: não tenho marido. E replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela foi sincera, porque ela disse: não tenho marido. Jesus disse: tu teve 5 maridos já, mas o que tu tem agora não é teu marido. Possivelmente esses 5 maridos que ela possuiu ou vieram a falecer, ou ela se divorciou dos 5. E agora ela estava apenas, como a gente usa a linguagem de hoje, junta, amigada, amancebada. Ela estava apenas numa união estável, usando a linguagem mais formal hoje, com o homem atual que ela se encontrava. O que mostra para nós que para Jesus, uma união estável, apenas um ser amigada de alguém, amancebada com alguém, se ajuntar com alguém, para Jesus isso é pecado. A Bíblia chama esse tipo de pecado de fornicação, que é o pecado antes do casamento. A relação sexual antes do casamento, para Cristo, para Deus, é pecado, é fornicação. Assim como a relação sexual fora do casamento é adultério. A relação antes do casamento é fornicação. E você tem visto hoje quantos adolescentes, jovens e até adultos que até com o apoio dos pais, por conta desse mundo pós-moderno, que estão só se juntando. Eles começam a namorar e o namorado chama a namorada para viver com ele, para dormirem juntos na mesma casa, ou na casa da namorada, ou na casa do namorado, achando que estão certos porque todo mundo está fazendo. Mas aos olhos de Deus, eles estão em pecado. As pessoas que estão vivendo assim estão em pecado. Essa mulher samaritana, ela já teve 5 maridos que morreram ou se divorciaram dela. E agora ela estava apenas junta com o seu atual. E Cristo diz: você não tem marido. Qual você está agora, Você não tem marido. Você está falando a verdade. Você teve 5 maridos, mas o teu agora, o que tu tem agora, ele não é teu marido. Esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então essa mulher, ela estava ou em adultério e fornicação. Ou em fornicação, ou nos dois. Porque se o homem que ela estivesse junto agora, se relacionando, fosse casada, ela estava em adultério e estaria em fornicação, sem ser casada com ele. Por isso que tem que haver meios legais, tem que haver uma união pública perante as autoridades competentes, tem que haver um casamento civil, porque esse é o padrão bíblico, de acordo com as Escrituras Sagradas. Tem que haver uma legalização do casamento, feita pelas instituições competentes, instituídas por Deus. E aqui no Brasil, pelas leis brasileiras, quem tem a competência legal para realizar os casamentos é o juiz de paz.
Ele é que é o homem autorizado para fazer os casamentos com efeito legal no civil. Então, se você, por acaso, estiver vivendo apenas junta, pastor, sou casado apenas no padre, você precisa legalizar a sua situação, porque aos olhos de Deus você ainda se encontra no estado de fornicação. Você precisa se casar legalmente, assumir um compromisso público numa instituição civil no fórum. E essa mulher, ela estava com o homem, apenas junto, a mulher samaritana. E para Deus, ela não estava com o marido dela. Ela teve 5 maridos, mas o que ela tinha agora não era o seu marido. E ela falou com verdade. E vocês sabem que quando uma pessoa começa a tocar na ferida do outro, ninguém gosta. Quando a pessoa começa a corrigir, mostrar os pecados, logo a pessoa se ofende e ela muitas vezes já quer mudar de assunto, porque ela não quer que seus pecados sejam revelados. Muitas vezes ela não quer ser transformada, porque o confronto lhe ofendeu. Mas às vezes é necessário nós confrontarmos o pecado de alguém para que a pessoa se toque e reconheça que aquele estado que ela se encontra não é agradável a Deus e se arrependa. Porque se a pessoa não reconhecer que ela está doente, como é que ela vai procurar um médico? Se a pessoa não reconhecer que ela está perdida no seu estado atual de pecado, como é que ela vai procurar o Salvador? Como é que ela vai buscar a Jesus? Como é que ela vai voltar para aquele que pode lhe perdoar, sarar os seus pecados e sanar os seus pecados? Então a mulher samaritana, ela começa a mudar de assunto e começa a falar das questões de adoração. No versículo 19 ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Ela diz: tu és profeta. Porque Jesus começa a tratar sobre áreas da vida dela que só ela sabia. O que mostra que Jesus, além de ser 100% homem, porque se cansava, sentia sede, fome, ele também era Deus. Por quê? Porque ele conhecia o íntimo das pessoas, ele conhecia a vida por completo das pessoas, e ele conhecia a vida daquela samaritana, ele sabia como ela estava em pecado, assim como ele conhece a nossa vida hoje, assim como ele sabe quem de fato está em pecado, quem de fato está mentindo. Hoje, por exemplo, teve um embate do ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e do presidente da República, o Bolsonaro. Cada um deu o seu discurso, fez o seu discurso. E deixou aquela dúvida no ar. Qual dos dois que está certo? Deus sabe. Jesus Cristo sabe. E no momento certo, se a verdade não vier à tona agora, ela virá depois. Jesus sabe qual dos dois estava mentindo, qual dos dois estava sendo omisso em alguma área, deixando a desejar. E mais cedo ou mais tarde, a justiça de Deus prevalecerá. Jesus conhece a nossa vida, Ele conhece os nossos corações, e Ele sabe do nosso pecado, Ele sabe das intenções do nosso coração, das motivações do nosso coração. E a mulher samaritana, no versículo 20, diz: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse monte que ela se refere é o Monte Gerizim, que era o monte onde os samaritanos adoravam, buscavam a Deus. E quando ela diz: vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, ela está se referindo aos judeus, porque Jesus, ele veio dos judeus, e os judeus adoravam a Deus no templo em Jerusalém. Mas Jesus responde para a mulher no versículo 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Ou seja, chegaria um momento, Jesus está dizendo, que nem no Monte Gerizim, nem no templo em Jerusalém, as pessoas adorariam a Deus. Não seria mais necessário um espaço físico, um espaço geográfico para se adorar a Deus. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo mesmo, ele veio dos judeus. Por isso que a salvação vem dos judeus, porque ela vem por intermédio de Cristo. Mas vem a hora, no versículo 23, e já chegou. Com a chegada de Cristo, a hora já chegou. Os últimos dias chegaram, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. A hora já chegou, Jesus falou para ela. Com a chegada de Cristo, a hora de adorarmos a Deus, independente do lugar, havia chegado. Ou seja, não há mais necessidade de um espaço físico, de um templo de pedras. Não há mais necessidade de corrermos lá para Jerusalém para adorarmos a Deus, ou corrermos para cima de um monte. Deus, Jesus disse, ele é espírito. Ele é um ser invisível. Ele não é um ser material, ele é invisível. Ele é espírito. E importa que os seus adoradores, os verdadeiros adoradores, o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração em espírito e em verdade é uma adoração que vem do fundo do coração. Uma adoração sincera. É uma adoração espiritual. Porque hoje, Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Hoje Deus habita em nós. A igreja hoje somos nós. Todos os que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus Cristo, a Bíblia diz que esses são selados com o Espírito Santo. Deus passa a fazer morada em nós em espírito. E onde quer que nós estejamos, Deus está presente para ser adorado. É por isso que quando nós, crentes, convertidos, nos unimos, ali está a igreja de Jesus reunida para adorar e para glorificar o Senhor, que é Espírito. E aí está o motivo de nós não precisarmos de ídolos, de imagens de escultura, de imagens feitas de gesso, de barro, de pedras, de ferro e de pau. Nós não precisamos, porque o nosso Deus é Espírito, Ele é invisível. Nós o adoramos em espírito e em verdade, apenas pela fé nós servimos a Deus. Porque colocar a adoração em um objeto visível, a Bíblia chama isso de idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus também. Quando Jesus fala que a verdadeira adoração não depende mais do local específico, geográfico, espaço físico, não é mais necessário em Jerusalém ou no monte em Gerizim. A mulher diz no versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. O que mostra que os samaritanos também estavam aguardando a vinda do Messias. E nesse momento, Jesus vai se revelar para a mulher samaritana, no versículo 26. Jesus vai dizer para ela, eu sou eu que falo contigo. Então Jesus Cristo, ele se revela como Messias, como Cristo, como o Salvador do mundo, para aquela mulher. A partir desse momento, ela está tendo um encontro real, verdadeiro, pessoal, íntimo, experiencial. Ela está experimentando um encontro transformador com aquele que veio para salvar a humanidade, para salvar o mundo, para salvar os pecadores. Essa mulher que tinha uma vida depravada, uma vida de prostituição, essa mulher que tinha uma vida imoral, ela está tendo um encontro transformador com o Cristo, com aquele que veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. E ela crê que ali está diante dela o Cristo, o Messias,
aquele que há tanto tempo estava sendo esperado pelos samaritanos também. E quando ela tem essa experiência real e verdadeira com Jesus Cristo, diz a Bíblia que neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Quanto à mulher, o que foi que ela fez? Ela deixou o seu cântaro, um jarro de barro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E a Bíblia diz que saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Porque todos que têm verdadeiramente um encontro transformador com Jesus, eles não conseguem ficar com essa experiência só para si. Eles querem compartilhar com o mundo que Jesus Cristo agora faz parte da vida deles. Essa mulher sai proclamando: olha, venham, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ela começa a testemunhar. Ela não liga mais para aquela água que ela foi buscar, porque agora ela não tem mais aquela necessidade principal de matar a sua sede física, porque agora ela está suprindo espiritualmente. A sua sede espiritual, ela foi saciada por Jesus Cristo, ela foi preenchida em seu vazio pelo verbo da vida, pela presença do Espírito de Deus. Agora a água da vida começa a inundar o seu ser, e ela quer, transbordando, espalhar essa água para as pessoas que estão à sua volta, para a sua cidade inteira, para que as pessoas saibam que ela teve um encontro com o Messias, com Cristo. Porque todos os que têm verdadeiramente um encontro com Jesus, esses desejam testemunhar, desejam compartilhar a sua fé. Eles não querem ficar com essa fé salvífica só para si. Porque a fé salvadora, ela não é uma fé egoísta, ela é uma fé altruísta. Ela pensa no próximo, ela quer compartilhar a salvação com aqueles que estão perdidos. Essa mulher tinha má fama, essa mulher certamente ela era desprezada. Veja que precisava ir ao meio-dia buscar água por conta dos outros. Por que os outros iam pensar? Certamente ela era tida, como um sinal de humilhação. As pessoas debochavam dela, humilhavam ela por conta da vida que ela estava vivendo na sociedade. Além de ser samaritana, era uma mulher, a mulher era desprezada na época também. Mas Cristo Jesus, ele veio. Cristo Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Ele não se importa com que raça você faça parte, qual a cor da sua pele, com o seu nível cultural, o seu nível intelectual. Ele não importa de que cidade você é, de que país você é. Ele não importa que língua você é, que tribo você é. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para os samaritanos, ele veio para os judeus, ele veio para os gentios, seja lá de que raça for. E ele agora encontra a mulher samaritana e muda a sua vida, e transforma a sua vida, assim como ele faz na nossa vida hoje, assim como ele fez na vida da maioria de nós hoje. Ele transformou a nossa vida. E ao ser transformados, nós não conseguimos ficar com essa salvação apenas para nós. Nós queremos compartilhar com aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E depois do testemunho daquela mulher, a Bíblia diz no versículo 39 de João 4, que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Para vocês verem a importância do nosso testemunho cristão, para vocês entenderem a importância de nós compartilharmos a nossa fé com aqueles que estão se perdendo. Porque a maior necessidade das pessoas hoje não é que haja mais saúde. A maior necessidade das pessoas hoje não é que haja mais dinheiro, não é melhoras no meio político. A maior necessidade do homem é conversão. O que os brasileiros precisam é de conversão, é de um encontro transformador com Jesus. O que os pecadores precisam é da salvação em Cristo.
Essa é a maior necessidade do ser humano, ter um encontro real com Jesus, para escaparem do fogo do inferno, para serem salvos, receberem a vida eterna. Quantos que estão vivendo na perversidade? Quantos que estão vivendo na corrupção, nas imoralidades dessa vida, simplesmente porque nunca tiveram um encontro transformador e real com o Senhor? Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo tem poder para transformar. O seu evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa quem você seja, não importa o que você fez, Jesus Cristo pode transformar a tua vida. Jesus Cristo pode mudar a tua história, pode mudar o sentido da tua vida, como Ele fez com a vida dessa mulher samaritana. Quando ninguém dava nada para ela, Jesus Cristo a transformou. Jesus Cristo mudou a sua vida radicalmente, e ela, de uma mulher imoral, se transformou numa missionária e começou a pregar o evangelho na sua cidade. Vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, não é porventura este o Cristo? E muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho dessa mulher. Ele me disse tudo quanto tenho feito. E a Bíblia diz no versículo 40 que, vindo os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Quando nós temos uma real, verdadeira experiência com Jesus Cristo, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus pela fé, Ele transforma a nossa vida. E de fato nós temos os nossos olhos abertos para crer que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Salvador do mundo. E assim como a mulher samaritana, nós não queremos ficar com esse Cristo, com esse Salvador só para nós. Porque nós sabemos que Ele é a única esperança do mundo, a única esperança da humanidade. O homem e a mulher, os pecadores estão perdidos sem Cristo. Todos precisam conhecer Jesus. Todos precisam se voltar para Cristo. Todos precisam ouvir a sua palavra para se arrepender de seus pecados, para se converter de seus maus caminhos, para crerem nele, serem salvos e serem perdoados. Já agora, mulher, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Para você experimentar o que essa mulher samaritana experimentou, o que eu experimentei e o que milhões e milhões de outros pecadores experimentaram. A fonte das águas vivas fluindo dentro de nós, a presença sobrenatural e espiritual do Espírito Santo. Não há alegria, não há satisfação maior do que a presença de Deus nos nossos corações, fluindo e transbordando como um rio de águas vivas, como um manancial de águas vivas. Essa é a água viva que Jesus Cristo quer te dar nesse momento. Jesus Cristo quer matar a tua sede espiritual. Jesus Cristo quer suprir tuas necessidades espirituais, para que você não tenha mais sede do pecado, para que você não tenha mais fome do pecado. Porque quanto mais nós estivermos cheios da presença gloriosa de Jesus, menos do pecado nós desejaremos, menos do pecado nós desejaremos. Aleluia! Glória a Deus! Quanto mais de Cristo nós tivermos, quanto mais cheios do Espírito Santo nós estivermos, menos do pecado nós desejaremos. Glória a Deus. Porque Jesus sacia, Jesus supre. O seu Espírito Santo é como uma água viva, que transborda, que flui dentro de nós. E essa mulher samaritana, ela experimentou essa água viva. É tanto que ela deixou o seu cântaro. A água dessa terra, os prazeres dessa terra se tornam irrelevantes. As coisas dessa terra se tornam insignificantes. Ficam para últimos planos quando nós temos Cristo.
quando nós temos uma experiência real com Jesus, quando Jesus passa a habitar na nossa vida, quando nós temos um encontro transformador com Ele, Ele se torna o nosso tesouro mais precioso, a nossa pérola de grande valor, o nosso amor maior. E saciados, preenchidos, supridos, transbordando com o seu Espírito Santo, nós não vamos ter tempo para procurar pecado, para desejar nos contaminarmos com as migalhas desse mundo, com as coisinhas desse mundo, com os lixos desse mundo, com as sujeiras desse mundo. Nós não vamos necessitar dessas coisas mais, porque a água viva nos limpa, a água sacia, essa água viva, que é a presença do Espírito Santo em nós. Quem tem sede, Jesus diz, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, fluirão do seu ventre. E ele disse sobre o Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Creia em Jesus. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, porque Ele tem água viva para te oferecer nesse momento. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Obrigado, meu Pai, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por esse encontro transformador da mulher samaritana, que nos faz perceber que o Senhor se importa com todos, que o Senhor ama todos, que o Senhor quer salvar a todos, que o Senhor veio buscar os perdidos, os doentes. O Senhor veio salvar os imorais, o Senhor veio salvar os bandidos, o Senhor veio salvar os assassinos, o Senhor veio salvar, meu Deus, os mentirosos, o Senhor veio salvar os adúlteros, o Senhor veio salvar todos que viviam no lamaçal do pecado. Meu Deus, transforma as suas vidas, para que, meu Deus, agora todos tivessem uma vida digna, uma vida decente, uma vida santa em Tua presença, Senhor Deus. Glória seja dada ao Senhor, porque Jesus veio, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor teve compaixão das nossas almas, porque o Senhor se importou conosco. Obrigado, Senhor Deus, por a Tua palavra que nos enriquece, que nos vivifica, que nos restaura, que nos fortalece, por essa palavra, Senhor Deus, que nos alimenta. Obrigado, meu Deus, por essa água viva, que mata essa sede espiritual, que supre, meu Deus, que alegra e que faz transbordar em nós o desejo de proclamar para aqueles que ainda não conhecem Jesus, que só Jesus é o Salvador, que só Jesus é o Senhor, que Ele é o único Senhor e o único Salvador das nossas vidas e que não há outro, Senhor Deus. Meu Deus, toca no coração dessas pessoas que estão ouvindo. Meu Deus, desperta-os para o evangelismo. Faz com que elas proclamem a sua fé com aqueles que ainda não te conhecem, porque a maior necessidade do mundo é de Cristo, é do Evangelho, é da presença do Espírito Santo em suas vidas. Glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por esta palavra, e que Deus abençoe sua vida, meu querido e amado irmão e irmã em Cristo. E se Deus nos permitir, amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário, às 9 horas da noite, para trazer mais uma palavra enriquecedora e edificante e transformadora para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar em segurança. Salmo 3:5, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Um grande abraço do fundo do coração, Pastor Francival Leal. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares.